Olá pessoal, esse é mais um Cris Conta um Conto e eu vou contar uma história para vocês hoje que aconteceu realmente comigo aqui no Jardim Botânico Plantado. Mas antes eu quero dar um recadinho. Se você está curtindo nossas histórias, você gosta de escutar a história da Cris e as histórias desse lugar maravilhoso aqui do Jardim Botânico Plantado, já vai dando seu like, aciona o sininho, se inscreve no canal, faz tudo que tem que fazer para não perder nada do que está acontecendo aqui. E a nossa história de hoje tem muito a ver com esse lugar que eu estou aqui. Essa história aconteceu de verdade comigo aqui neste lugar. Para quem não sabe, além de contadora de histórias e muitas outras coisas, eu trabalho nas estufas, na manutenção das estufas do jardim. E segunda-feira cedo, isso aconteceu numa segunda-feira cedo, eu estava chegando no jardim e fiz um caminho diferente. Veja bem, eu nunca faço esse caminho aqui que a gente está. Fiz um caminho diferente porque eu fui até a sala de educação ambiental para levar uns materiais que eu tinha pego no fim de semana. Era numa segunda-feira isso. E eu entrei no jardim e resolvi cortar caminho por aqui, né? Levei as coisas lá, resolvi cortar caminho por aqui. Bom, tá, eu vinha vindo tranquilamente, de repente, quando eu chego aqui neste lugar, dou de cara com um enorme saruê aqui neste lugar. Eu levei um susto tamanho que deu um grito tão grande que o saruê também se assustou. E ele estava de costas para a lagoa, ele se assustou, fez assim, ele estava comendo alguma coisa com as mãozinhas. E ele largou, fez assim e caiu para trás. E aí eu morrendo de medo, porque eu tenho medo do saruê, que ele tem uns dentinhos, né? E eu só via a água se debatendo e tal, e ele estava do lado de lá, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para ajudar esse bicho, né? Não sei nem se eu poderia ajudá-lo de alguma forma. Me refiz do susto, dei a volta e entrei pela estufa por lá, porque aqui não dá para passar, lógico. E de longe assim eu observei que o bicho estava se debatendo aqui, né? Com a água assim se movimentando. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? O que eu ia fazer? Mas eu fiquei muito intrigada, porque eu nunca encontrei um saruê durante o dia aqui no jardim, né? Então eu fiquei muito intrigada e eu resolvi pesquisar sobre isso. Antes de contar o final dessa história, eu vou chamar um convidado especial aqui para nosso Cris Conta um Conto, que é o Valteir, biólogo do jardim, que gosta de tudo que tem vida, e ele pode explicar melhor para a gente sobre isso. E aí, vou chamar o Valteir, venha Valteir, vamos explicar para o pessoal aqui. Como você acha que terminou essa história, hein, Valteir? Será que terminou bem? Um saruê dentro da água? Consegui salvar o saruê. Então, e depois eu fiquei intrigada com essa história do saruê. Tá de dia, né? Era 8h30 da manhã aqui, comendo aqui, né? Tava comendo alguma coisa. Mas depois eu pesquisei em casa e eu descobri que esse nome saruê é um nome indígena. Saruê quer dizer animal que tem o ventre aberto ou seio oco, porque os indígenas já sabiam que ele é um marsupial, que ele carrega os seus filhotes dentro da bolsa, né? Mas o estranho é que ele estava de dia aqui no jardim. Como você explica isso? Não é comum, o hábito dele é um pouco terrestre, um pouco arborícola, mas sobretudo noturno. Gosta de caminhar, gosta de subir em pequenas árvores, faz um alvoroço aí à noite. De dia eu nunca vi, à noite brigam com alguns outros animais que a gente não sabe quais são, a gente ouve uma barulheira, mas é sempre à noite. É bem incomum, realmente, eles por aí dando a carinha peluda deles de dia. Provavelmente deveria estar atrás ainda de algum resto de alimento, como era manhã, ainda era de manhã, né? Então ainda é possível. Então ele ainda estava no final do hábito dele, né? No final da jornada, né? Comendo mais alguma coisa ainda para encher o bucho dele e depois ir dormir. Você acha que esse bicho é importante para o jardim, assim, para a fauna do jardim aqui? Porque quando trouxemos as plantas, vieram os animais também, né? É cada vez mais, né? Tem sua função na natureza. Cada vez o jardim também consegue atrair
um número maior da fauna brasileira. O saruê, ele é um dos poucos animais que conseguiu se adaptar ao ambiente bastante urbanizado. Consegue viver muito bem com a presença humana, então ele foi um dos primeiros que chegou aqui no plantário. Os primeiros. Mas existem outros, então? Outros animais aqui habitando? Já estamos observando, claro, morcegos. Ai, meu Deus, tem medo também. Muito, porque tem muita fruta. Não gosto de morcego, mas raposas. Tem sua função, né? É uma raposa? Alguns animais, também como o saruê, já bastante adaptado, como o lagarto teiu ou tiu, tanto faz, está também bastante aqui no jardim também. Calangos, né? E muitas aves. As aves estão voltando cada vez mais. É mesmo, eu observo bastante aves e aqui. Os mais raros já encontramos então as raposas, cachorrinho do mato. Mas ultimamente a gente não tem encontrado raposa aqui. Já faz um tempo que a gente não vê, mas já chegamos a ver inclusive com famílias, com filhotes aqui. Então é um lugar perfeito aqui, porque é um reduto, né? Eu sempre ando por aqui, gente, e eu encontro um bendito de um gato branco que eu levo susto com ele. Então nesse dia do saruê eu achei que eu estava encontrando com o gato, mas não foi verdade, né? E eu queria saber de você assim, se esse saruê, depois eu vou contar o fim da história para vocês, mas se tivesse, como que são os hábitos dele de reprodução? E se ele tivesse realmente, ou porventura, morrido mesmo, afogado, que ia fazer alguma diferença para essa espécie em especial? Essa espécie, ela é extremamente adaptada em diversas situações, adaptada ao convívio humano, né, como nós já comentamos, mas a adaptação reprodutiva dela também é excelente. O saruê quer dizer que ele se reproduz muito e muito bem. E os filhotinhos ficam realmente na bolsa? De 6 a 8, filhotes por gestação, dura em média 4 meses na bolsa do marsúpio, depois mais um tempinho atrás. E ela consegue ainda se reproduzir 2 vezes por ano. 2 vezes? Uau! Então imagina a quantidade. E deve ter predador também desses filhotes aqui, não é? A gente já com viu, certeza, né? E vai acabar fazendo parte da cadeia alimentar. Tudo que é aquilo que é em grande escala precisa ter o seu equilíbrio ecológico, a presa e o predador. Então isso é fundamental para ter aqui no jardim uma oferta, inclusive, de alimento para um ou outro animal. Bom, gente, como vocês viram, o saruê tem a sua função na natureza, apesar dele ter aqueles dentinhos horrorosos, né? E vocês estão querendo saber como terminou essa história, né? Ai, Walter, obrigada pelas suas informações, mas isso não diminuiu o impacto do meu encontro com o saruê. Infelizmente, não é? Você tem que contar o que aconteceu. Todo mundo está curioso. O que eu fiz? Dei a volta, verifiquei que o bicho estava aqui se debatendo. E aí, por sorte, gente, tinha uma tábua que estava atravessada aqui os meninos da manutenção deixaram atravessado e ele conseguiu sair. Mas nessa hora eu vislumbrei, eu sei que era ela, porque nessa hora eu vi umas cabecinhas saindo do ventre, né? Do abdômen da saruê, e ela foi embora. Mas eu jamais vou esquecer dessa história do dia que eu quase matei o saruê de susto, porque eu assustei com ele, ele assustou comigo. Ainda bem que não matou, né? Tava com filhote. Então, né? Já pensou, eu ia viver com esse remorso, eu ia ter que conviver com isso o resto da vida, né? E esse foi o Cris Conta um Conto de hoje. Se você gostou da nossa história verdadeira que aconteceu aqui no nosso jardim, bastidores, né, do jardim, então dá o seu joinha, faz tudo que tem que fazer, aquele recadinho básico e até a próxima. Tchau!